Helena segura a porta entreaberta com as duas mãos. Ela não respira. Do lado de fora, passos pesados batem no calçamento de pedra de Vallecorsa di Sopra, e ela já sabe, pelo som, que homens armados voltaram. Nos últimos meses, esse mesmo barulho significou fome, medo e silêncio forçado. Significou seu marido sendo levado numa manhã de fevereiro sem explicação e sem retorno. Significou seu filho Marco aprendendo a não chorar em voz alta. Mas desta vez, algo é diferente. Os passos param, e no lugar do corte seco de uma ordem em alemão, ela ouve uma voz que pergunta, em italiano quebrado, quase engraçado, se alguém tem água para beber. Helena abre a fresta mais um dedo. Vê um homem de uniforme diferente, pele escura queimada de sol, sorrindo para o nada, como se a guerra fosse apenas um contratempo no caminho de casa. Ela viveu sob 2 exércitos, viu de perto o que o poder faz com homens e o que homens fazem com o poder. E quando foi entrevistada anos mais tarde, Helena usou apenas uma frase para explicar a diferença entre os dois. Os alemães chegaram com ordens, os brasileiros com sorriso. O que aconteceu naquele vilarejo e o que esse sorriso custou, você vai descobrir agora. Se essa história merece ser lembrada, se inscreva no canal, ative o sininho e me conta nos comentários de qual cidade e país você está assistindo isso. Era fevereiro de 1944, quando os primeiros soldados alemães entraram em Vallecorsa di Sopra. Helena tinha 32 anos, um marido chamado Gianni e um filho de 9 anos que ainda acreditava que a guerra era coisa de adultos que não sabiam se entender. O vilarejo era pequeno, pouco mais de 200 almas espalhadas entre casas de pedra, um moinho e uma praça com um chafariz que ninguém mais usava por medo de ficar exposto na praça. Quando a coluna blindada parou na entrada principal, os moradores não fugiram. Ficaram parados, olhando, como quem espera a chuva passar sem ter onde se esconder. O oficial que comandava o destacamento Wehrmacht se chamava Tenente Dieter Vogel. Ele tinha 40 anos, ombros largos e uma voz que não subia de tom porque não precisava. Quando Vogel falava, o silêncio vinha antes das palavras. Ele requisitou as 3 maiores casas do vilarejo para alojar os homens. Ordenou que os moradores entregassem os estoques de farinha, azeite e carne salgada, e fixou uma lista de regras na porta da igreja. Toque de recolher às 18 horas, proibição de reuniões com mais de 3 pessoas, qualquer suspeita de colaboração com o inimigo seria tratada sem julgamento. Ninguém perguntou o que tratada sem julgamento significava. Todo mundo já sabia. Gianni foi o primeiro a reclamar, não em voz alta, não na frente dos soldados, mas numa noite em que ele e Helena sentaram à mesa com o pão que havia sobrado e ele disse que não dava para viver assim, que alguém precisava dizer alguma coisa. Helena pediu que ele abaixasse a voz. Marco dormia no quarto ao lado. Gianni abaixou, mas não parou. 3 dias depois, 2 soldados bateram à porta às 6 da manhã e levaram Gianni sem dar explicação. Ele não voltou. Helena não chorou na frente do filho. Guardou o choro para a madrugada, com o rosto enterrado no travesseiro, enquanto ouvia Marco respirando do outro lado da parede fina. A partir daquele dia, ela passou a tomar decisões de outro jeito, não pelo que era certo, mas pelo que mantinha Marco vivo. Era uma aritmética cruel, falar menos, ceder mais, não existir mais do que o necessário para os olhos de Vogel. Numa tarde de março, Vogel mandou chamar Helena para cozinhar para a tropa. Ela atravessou a rua e entrou na casa de Dona Carmela, agora tomada pelos alemães, e encontrou seus próprios ingredientes dispostos sobre a mesa por mãos estranhas. Eles haviam mandado buscá-los antes mesmo de chamá-la. Vogel ficou de pé, no vão da porta, e disse, sem olhar para ela, "Você cozinha bem ou aprende rápido?" Helena não respondeu. Cortou as cebolas, aqueceu a panela e preparou o ensopado em silêncio total. Vogel comeu sem agradecer. Quando os homens terminaram, ela voltou para casa com as mãos cheirando a comida que não havia comido. O vilarejo foi encolhendo por dentro. As conversas saíram das praças e foram para os porões. As crianças pararam de correr pelas ruas porque as mães paravam de deixar.
O chafariz da praça ficava vazio na maior parte do dia, porque buscar água significava ficar exposto, e ficar exposto significava risco. Valle-Corsa de Sopra ainda existia no mapa, mas havia deixado de existir como lugar onde as pessoas se sentiam gente. Virou um endereço onde se sobrevivia. Marco descobriu uma fresta entre duas tábuas do assoalho do celeiro. Dali, ele enxergava um trecho da rua principal sem ser visto. Passou a passar horas naquela posição, deitado no feno, olhando os soldados irem e virem. Helena encontrou o filho ali numa tarde e não disse nada. Apenas colocou a mão nas costas dele por um instante e foi embora. Marco aprendeu a conhecer os soldados pelo jeito de andar. Sabia quais eram previsíveis e quais eram perigosos. Tinha 9 anos e já pensava como alguém que precisava calcular o mundo para sobreviver nele. Abril chegou com mais frio do que devia. Os estoques do vilarejo estavam pela metade e Vogel ordenou uma segunda requisição de alimentos. Dessa vez, as famílias entregaram não apenas o que tinha sido pedido, mas o que havia sobrado, porque recusar era mais arriscado do que passar fome. Helena ficou com um saco de farinha escondido sob o assoalho do quarto de Marco. Era o suficiente para 2 semanas, talvez 3 se fossem cuidadosos. Era a única reserva que ela não abria mão, não importava o que pedissem. A guerra avançava pelo norte da Itália como uma mancha que alguém tentava limpar com pano molhado. Espalhava mais do que resolvia. Cidades maiores já haviam mudado de mão 2, 3 vezes. Mas em Valle-Corsa de Sopra, a ocupação Wehrmacht parecia permanente. Vogel havia transformado o vilarejo num ponto de apoio logístico. Caminhões chegavam de madrugada, caixas eram descarregadas no celeiro comunal, soldados entravam e saíam em rotação. A guerra não passava por ali. Ela havia decidido ficar. Foi numa noite de maio que Helena ouviu a primeira notícia diferente. Um velho chamado Aldo, que vivia na casa no fim da rua e que os alemães ignoravam porque ele fingia ser mais surdo do que era, bateu na janela de Helena tarde da noite e disse em voz baixa que um mensageiro havia passado pelo bosque com informação. Os alemães estavam recuando de 2 posições ao sul. Um novo exército avançava. Aldo não sabia de onde vinham. Sabia apenas que o mensageiro havia dito uma coisa estranha, que os soldados que vinham cantavam. Helena fechou a janela e ficou em pé no escuro do quarto por um longo tempo. Soldados que cantam. Ela não sabia o que isso significava. Podia ser rumor, podia ser armadilha, podia ser esperança. E esperança, aprendera nos últimos meses, era a coisa mais perigosa que uma mulher na sua situação podia ter. Mas ela foi até o quarto de Marco, olhou para o filho dormindo e pela primeira vez em meses não sentiu o peso habitual no peito. Sentiu outra coisa, algo que ela não conseguia nomear ainda. 3 dias depois, Vogel reuniu os homens na praça ao amanhecer. Deu ordens em voz baixa. Os caminhões foram carregados em menos de 2 horas. Às 10 da manhã de uma quarta-feira do final de maio, o último veículo da Wehrmacht saiu de Valle-Corsa de Sopra pela estrada de terra que levava ao norte. Vogel não se despediu. Não havia nada a dizer. Para ele, o vilarejo havia sido apenas uma coordenada no mapa, um recurso consumido e deixado para trás como todos os outros. Helena ficou parada na porta de casa até o barulho do motor sumir completamente. Marco ficou ao lado dela sem falar. O chafariz da praça pingava. Um cachorro farejava o chão perto da igreja. O silêncio tinha uma textura diferente agora. Não era mais o silêncio do medo. Era o silêncio de quem não sabe ainda o que vem a seguir. Aldo voltou naquela mesma noite com mais notícias. O novo exército estava a menos de um dia de marcha. Vinham do sul, avançavam devagar, e cada vilarejo que atravessavam deixava para trás uma história parecida. Eles pediam permissão antes de entrar nas casas. Aldo disse isso 2 vezes, como se ele mesmo não acreditasse. Pediam permissão. Helena ouviu e não disse nada. Mas quando Aldo foi embora, ela foi até o celeiro, abriu o saco de farinha escondido sob o assoalho e ficou olhando para ele por um tempo. Depois fechou tudo de volta. Ainda não era hora de acreditar em nada. Mas o que ela ainda não sabia era que a manhã seguinte ia mudar o jeito dela ver o mundo para sempre. A manhã seguinte chegou com um silêncio diferente. Não havia botas no calçamento, não havia motores na rua,
Não havia a sombra de Vogel no vão de nenhuma porta. Valecorça de Sopra acordou devagar, como alguém que desperta de um pesadelo e precisa de alguns segundos para acreditar que acabou. As mulheres abriram as janelas com cuidado. Os velhos saíram para a praça e ficaram parados, olhando para os lados, como se esperassem que a ocupação voltasse a qualquer momento. O chafariz foi o primeiro sinal de normalidade. Alguém se aproximou sem medo pela primeira vez em meses, e a água correu enquanto todo o vilarejo observava como se fosse um milagre pequeno. Helena não saiu de casa pela manhã. Ficou na janela, observando a rua de trás do vidro embaçado, com Marco ao lado dela. O menino queria ir até o celeiro, queria correr pela praça, queria fazer tudo o que havia sido proibido nos últimos meses. Ela segurou o braço dele com firmeza e disse que esperassem. Vogel havia partido, mas a guerra não havia acabado. E exércitos que recuam às vezes voltam. Marco obedeceu, mas ficou com os olhos colados na janela, varrendo a rua de ponta a ponta com aquela atenção de criança que aprendeu cedo demais a ler o perigo. Foi ao meio-dia que o primeiro som chegou de longe. Não era o ronco de blindados. Era diferente, mais leve, misturado com algo que Helena não identificou de imediato. Aldo apareceu correndo pela rua, o que era incomum para um homem da sua idade, e bateu na janela de Helena com as duas mãos espalmadas. Vem aí, são eles, os que cantam. Helena soltou o braço de Marco. O menino já havia escapado pela porta dos fundos antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Marco correu até o celeiro e se jogou no feno, olho colado na fresta de sempre. O que ele viu parou o coração dele por um instante, não de medo, mas de surpresa. Os soldados que entravam pela estrada de terra não marchavam em formação rígida. Caminhavam em grupos, alguns com os capacetes pendurados no cinto, um deles carregando uma criança pequena no ombro, a filha de Dona Carmela, que havia escapado para a rua sem que ninguém percebesse. O soldado ria. A menina também ria. Marco ficou olhando para aquilo como se fosse uma cena de outro planeta. O sargento Hélio Drummond entrou em Valecorça de Sopra na frente do seu grupo, com 27 anos, pele queimada de sol baiano e um italiano tão quebrado que parecia outra língua. Ele parou na praça, olhou para o chafariz, olhou para as janelas fechadas, olhou para os velhos parados na soleira das portas e não deu nenhuma ordem. Pediu em voz alta, misturando italiano com português, se alguém podia indicar onde havia um poço ou uma fonte. Um dos velhos apontou sem falar. Hélio agradeceu com uma inclinação de cabeça e foi até lá com 2 soldados. Eles encheram os cantis, beberam, e um deles derramou água na própria cabeça e riu do próprio gesto. Helena observou tudo isso da janela. Não abriu a porta. Não era desconfiança exatamente. Era o instinto de quem havia aprendido que bondade visível podia ser uma ferramenta tanto quanto um cacetete. Vogel nunca havia gritado com ela. Vogel havia sido educado, à sua maneira, dentro dos limites do que ele considerava necessário. E mesmo assim levara Diane. Helena sabia que o sorriso de um homem armado não dizia nada sobre o que ele era capaz de fazer quando as ordens chegassem. À tarde, 2 soldados brasileiros bateram à porta de Dona Carmela para devolver a menina e perguntar se a família precisava de alguma coisa. Dona Carmela abriu a porta com a mão tremendo e ficou olhando para os 2 sem conseguir falar. Um deles tirou do bolso um pedaço de pão escuro, do tipo que os soldados carregavam na mochila, e colocou na mão da menina sem fazer cerimônia. Depois os 2 foram embora. Dona Carmela ficou parada na porta por um longo tempo, olhando para o pão na mão da filha, sem entender direito o que havia acontecido. Marco voltou para casa no fim da tarde com os olhos brilhando e uma história na ponta da língua. Contou que havia visto um dos soldados brasileiros sentar no meio-fio da praça e tirar do bolso um pedaço de papel dobrado. Dobrou de novo, fez alguns movimentos rápidos com os dedos, e no final tinha um pássaro de papel. Entregou para uma criança que passava sem dizer nada e continuou andando. Marco queria saber como se fazia aquilo. Helena ouviu a história sem comentar, mas pela primeira vez em meses sentiu alguma coisa se mover dentro do peito. Não esperança ainda, mas a possibilidade dela. Foi no segundo dia que Hélio bateu à porta de Helena.
Ela ouviu a batida e ficou parada no meio da sala por alguns segundos antes de ir até a porta. Abriu uma fresta. Do lado de fora estava um homem de uniforme diferente do que ela estava acostumada, segurando um pão redondo nas duas mãos, como quem carrega algo que pode cair. Ele disse em italiano muito imperfeito: "Senhora, pão, para a senhora e o menino." Helena olhou para o pão. Olhou para o rosto dele. Hélio não desviou o olhar, não com arrogância, mas com a paciência de alguém que estava disposto a esperar o tempo que fosse necessário. Helena não abriu a porta completamente. Pegou o pão pela fresta, disse "Grazie" em voz baixa e fechou. Hélio ficou parado do lado de fora por um instante. Depois virou e foi embora sem comentar nada. Marco, que havia assistido a tudo pela fresta do quarto, perguntou por que ela não havia deixado o homem entrar. Helena não respondeu, mas guardou o pão sobre a mesa e ficou olhando para ele por um tempo, como se o objeto em si carregasse uma pergunta que ela ainda não sabia responder. No terceiro dia, Hélio voltou. Dessa vez, não trouxe nada nas mãos. Apenas parou na frente da porta e perguntou devagar se havia água. Helena abriu a porta um pouco mais desta vez. Apontou para o poço no fundo do quintal. Hélio agradeceu, foi até o poço, encheu o cantil e voltou passando pela frente da casa. Parou por um segundo e disse: "Sua casa é bonita, senhora." Depois foi embora. Era uma frase simples, quase sem sentido num contexto de guerra. Mas Helena ficou com ela na cabeça o resto do dia, porque Vogel, em meses de ocupação, nunca havia dito uma única palavra sobre ela que não fosse uma instrução ou uma exigência. À noite do terceiro dia, Helena ouviu os soldados brasileiros rezando antes de jantar. Ela estava na janela, no escuro do quarto, e os via reunidos num canto da praça, cabeças baixas, alguns com os capacetes tirados. Reconheceu o gesto da cruz. Reconheceu a postura. Era a mesma postura do padre da aldeia antes da missa. A mesma postura de Diane antes das refeições nos primeiros anos de casamento. Algo naquilo a fez soltar o ar pelos lábios de um jeito que ela não fazia havia meses. Não era alívio. Era reconhecimento. Pela primeira vez desde fevereiro, ela estava olhando para homens armados e vendo gente. Na manhã seguinte, quando Hélio passou pela frente da casa, Helena abriu a porta antes que ele batesse. Tinha uma caneca de água na mão. Estendeu para ele sem dizer nada. Hélio olhou para a caneca, olhou para ela e sorriu. Não o sorriso de quem ganhou alguma coisa, mas o sorriso de quem estava grato de verdade. Disse: "Grazie, senhora", com aquele italiano torto que já estava começando a soar familiar. Helena não sorriu de volta, mas não fechou a porta imediatamente. Ficou parada no vão, olhando ele se afastar pela rua, e pensou em Diane por um instante, não com dor desta vez, mas com a clareza fria de quem entende que o mundo pode ser habitado de formas muito diferentes por homens que carregam o mesmo tipo de arma. O que ela ainda não sabia era que, em menos de 48 horas, Hélio receberia ordens de avançar para o ponto mais perigoso de toda a linha, e que ela mesma seria a única pessoa capaz de decidir se ele voltava ou não. As ordens chegaram de madrugada. Hélio acordou os homens às 3 da manhã com uma voz baixa e firme, sem drama, do jeito que soldados experientes fazem quando sabem que o que vem a seguir é sério. O objetivo era uma colina a 6 quilômetros ao norte de Vallecorsa di Sopra, uma posição que os alemães haviam transformado em ponto de resistência nos últimos dias do recuo. Quem controlasse aquela colina controlava a estrada principal que cortava o vale. E quem controlasse a estrada decidia para onde a guerra ia a seguir. Hélio tinha 17 homens, pouca munição e um mapa desenhado à mão por um informante local que havia morrido 2 dias antes, sem deixar mais detalhes. Marco acordou com o barulho dos soldados se preparando na praça. Foi até a janela e viu Hélio verificando o equipamento dos homens um por um, apertando correias, checando cantis, dizendo alguma coisa em voz baixa para cada um. Havia um ritual naquilo. Não era inspeção militar, era outra coisa, mais próxima do gesto de um pai que ajusta o casaco do filho antes de sair para o frio. Marco ficou olhando até o grupo desaparecer pela estrada de terra.
engolido pela escuridão antes do amanhecer. Depois foi até o quarto de Helena e disse apenas: "Eles foram." Helena já estava acordada. Já sabia. O primeiro dia passou sem notícia. O segundo também. Valecorsa de Sopra ficou suspensa num silêncio tenso. Não o silêncio da ocupação, que era pesado e cheio de ameaça, mas um silêncio de espera, que é diferente porque carrega dentro dele a possibilidade do alívio. Dona Carmela acendeu uma vela na janela. Aldo ficou sentado na soleira da porta de manhã à noite, olhando para a estrada do norte, como se a força do olhar pudesse trazer notícias. Helena varreu a casa 2 vezes no mesmo dia, sem perceber que já havia varrido. Na tarde do segundo dia, um soldado brasileiro voltou sozinho pela estrada. Caminhava com dificuldade, o braço esquerdo preso contra o corpo com uma tira de tecido improvisada. Era o cabo Raimundo, cearense, 23 anos, que havia levado um estilhaço no ombro durante a subida da colina. Ele parou na praça, bebeu água no chafariz e contou o que sabia. O grupo havia chegado até a base da colina, havia trocado fogo com uma posição alemã, havia avançado até um ponto crítico, e ali Hélio havia ficado preso sob fogo cruzado, encostado numa pedra, sem conseguir recuar nem avançar. Os outros homens haviam conseguido se reposicionar, mas Hélio estava isolado, a 300 metros da posição inimiga, esperando uma abertura que não vinha. Helena ouviu isso parada no meio da rua, com as mãos juntas na frente do corpo. Marco estava ao lado dela. Raimundo disse que precisavam de alguém que conhecesse um caminho alternativo pelo bosque. Havia rumores de um atalho por trás do moinho que evitava a linha de visão alemã, mas ninguém do grupo sabia onde ficava exatamente. Helena ouviu a palavra moinho e sentiu alguma coisa se encaixar dentro dela com uma clareza que a surpreendeu. Ela conhecia aquele bosque. Havia crescido nele. Havia brincado entre aquelas árvores antes de saber o que era guerra, antes de saber o que era perder alguém. Ela entrou em casa, pegou o xale pendurado atrás da porta e disse para Marco ficar com Dona Carmela. O menino abriu a boca para protestar. Helena olhou para ele com uma firmeza que ele nunca havia visto no rosto da mãe. Não era raiva, era decisão, que é diferente porque não tem volta. Marco fechou a boca. Helena saiu pela porta dos fundos com Raimundo e mais um soldado que havia ficado no vilarejo de guarda. Os 3 entraram no bosque pelo caminho que ficava atrás do moinho antes que o sol terminasse de descer. O atalho era real. Helena o conhecia por dentro, cada curva, cada raiz exposta, cada trecho onde o terreno afundava e enganava quem não sabia. Ela caminhou na frente sem hesitar, com Raimundo e o outro soldado atrás, num silêncio que os 3 mantiveram por instinto. O bosque fechava por cima como um teto irregular, e a escuridão entre as árvores já era densa quando eles chegaram ao ponto onde o atalho subia em direção à colina por um lado que a posição alemã não cobria. Raimundo reconheceu o terreno e fez um sinal com a mão. Helena parou. Ele sussurrou que dali em diante era com eles. Ela ficou parada entre as árvores enquanto os 2 soldados avançavam pelo terreno aberto. Ouviu vozes em português, baixas e rápidas. Ouviu o som de passos no cascalho. Depois silêncio. Depois, num tempo que pareceu muito mais longo do que foi, ouviu passos voltando. Mais passos desta vez, mais pesados. O barulho de alguém que caminha apoiado em outro. Helena reconheceu a silhueta de Hélio antes de reconhecer o rosto. Ele caminhava com a ajuda de Raimundo, o joelho direito travado, a calça rasgada na altura da canela. Mas caminhava. Quando Hélio a viu entre as árvores, parou por um segundo. Olhou para ela com uma expressão que Helena não soube classificar de imediato. Não era surpresa exatamente, era algo mais próximo do reconhecimento de uma dívida que não tem moeda para ser paga. Ele disse o nome dela de um jeito que ela não esperava. Não senhora, como sempre havia dito, mas Helena, simples, direto, como quem fala o nome de alguém que passou a importar. Ela não respondeu. Virou e começou a andar de volta pelo atalho. Os outros a seguiram. Valecorsa de Sopra recebeu o grupo em silêncio. Era noite fechada quando eles entraram pela rua principal. Marco estava na porta da casa de Dona Carmela e saiu correndo quando viu a mãe. Helena o segurou com os 2 braços e ficou parada ali por um momento, com o queixo no topo da cabeça do filho,
olhando para Hélio sendo amparado pelos companheiros até o ponto onde os outros soldados aguardavam. A colina foi tomada pelos brasileiros 2 dias depois, sem baixas. A estrada do vale ficou aberta. O avanço continuou para o norte. Hélio ficou em Vallecorsa de Sopra por mais uma semana, enquanto o joelho estabilizava. Nesse período, ensinou Marco a fazer o pássaro de papel que o menino havia visto dias antes. Sentaram os dois no meio-fio da praça numa tarde de sol e Hélio dobrou o papel devagar, deixando Marco repetir cada passo. Quando o pássaro ficou pronto, Marco jogou para o alto e os dois assistiram ele planar pelo ar por alguns segundos antes de cair no calçamento. Hélio riu. Marco também. Helena observou da janela e não disse nada. Mas dessa vez, diferente de todas as outras vezes que havia ficado naquela posição nos últimos meses, não havia medo no que ela sentia. No dia em que a ordem de marcha chegou, Hélio foi até a porta de Helena antes de partir. Tinha um pedaço de papel dobrado na mão. Não um pássaro desta vez, mas uma folha escrita. Entregou para ela e disse em italiano já menos torto do que na primeira vez: "Quando a guerra acabar, minha mãe vai querer conhecer a senhora." Helena pegou o papel. Leu as palavras escritas em português, que ela não entendia, mas guardou mesmo assim. Hélio ajustou a mochila, acenou para Marco, que apareceu na janela, e foi embora pela estrada de terra sem olhar para trás. Do jeito que soldados vão quando sabem que olhar para trás custa caro. Helena dobrou o papel com cuidado e colocou dentro da Bíblia que ficava na mesa de cabeceira. Ali ficou por décadas. Marco cresceu, foi para a cidade, se tornou professor de história numa escola de Florença e contou aquela história para centenas de alunos ao longo de 40 anos de carreira. Disse sempre que a primeira lição que aprendeu sobre a guerra não veio de um livro. Veio de uma fresta no assoalho de um celeiro e de um pássaro de papel que pousou no calçamento de pedra de uma praça pequena no norte da Itália. Helena viveu até os 86 anos. Nunca foi ao Brasil. Mas respondeu a todas as cartas que Hélio enviou nos anos seguintes, em italiano, que ele foi aprendendo aos poucos, até a última carta chegar com letra diferente, a letra de um filho, comunicando que o pai havia morrido de velhice, em paz, numa cidade chamada Salvador. Helena leu a carta, dobrou com o mesmo cuidado de sempre e colocou dentro da Bíblia, junto com o papel de 40 anos atrás. Quando uma jornalista a entrevistou em 1989 para um documentário sobre a ocupação do norte da Itália, Helena tinha 77 anos e escolhia as palavras com a precisão de quem passou a vida inteira guardando as que importavam. A jornalista perguntou como havia sido viver sob 2 exércitos diferentes. Helena ficou em silêncio por alguns segundos, com as mãos dobradas no colo, e então disse: "Os alemães chegaram com ordens. Os brasileiros com sorriso." Não disse mais nada. Não precisava. 2 guerras aconteceram em Vallecorsa de Sopra. A primeira foi a que os mapas registraram: avanços, recuos, posições tomadas e abandonadas, números de baixas anotados em relatórios que ninguém mais lê. A segunda foi a que Helena registrou em silêncio, dentro de casa, pela fresta de uma janela. A guerra de como um homem trata outro homem quando tem poder suficiente para não precisar ser gentil. Hélio Drummond não salvou a Itália. Não decidiu o rumo da guerra com nenhuma jogada estratégica. Ele fez algo menor e muito mais difícil. Manteve a humanidade intacta num lugar onde ela havia sido sistematicamente destruída. E Helena, que havia aprendido a desconfiar de tudo e de todos, reconheceu isso não num discurso, não num gesto grandioso, mas num pão entregue numa fresta de porta e num grazie, dito sem esperar nada em volta. A história da Força Expedicionária Brasileira está cheia de Hélios que ninguém fotografou, de Helenas que ninguém entrevistou e de Marcos que cresceram e guardaram tudo dentro deles sem saber que aquilo era história. Esses homens partiram do Brasil carregando mais do que armas. Carregaram um jeito de ser que o mundo ainda não havia visto naquele continente em chamas. Se esse vídeo chegou até você, compartilhe agora. Porque cada vez que essa história é passada adiante, um Hélio é lembrado. Se inscreva no canal, ative o sininho e me conta aqui nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. E antes de ir, dá uma olhada no comentário fixado.
Lá tem um conteúdo escrito que vai te dar ainda mais detalhes sobre os pracinhas brasileiros na Itália, coisas que não cabem num vídeo, mas que você não vai querer deixar de ler.